Olá, amiguinhos do quarto ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Agora vamos estudar ciências. O primeiro assunto é a combustão de materiais. Leia o assunto na página 435, 436, 437 e 438. Também os exercícios, tudo bem? Vamos começar? As dúvidas serão esclarecidas na próxima aula. Vamos lá? A combustão dos materiais. Vamos ver no livro de vocês na página 435. Vamos lá. Você já reparou como uma folha de papel ou um pedaço de madeira queimam? Ao queimar, esses materiais se transformam. Observe que usamos a palavra transformam. Quando um material se transforma, deixa de ser o que é e passa a ser outra coisa, como o papel e a madeira depois de queimados. A combustão. A combustão transforma materiais. Por isso, dizemos que é uma transformação química, isto é, por intermédio dela, as substâncias iniciais sofrem alterações e outras substâncias são formadas. Nesse tipo de transformação, as substâncias iniciais não podem mais voltar ao seu estado inicial. Combustão é a queima de materiais. Oxigênio. Oxigênio é o gás que possibilita e mantém a combustão. Durante a queima, o oxigênio é consumido. Se não houver renovação do ar, o oxigênio acaba e o material para de queimar. A combustão termina. Durante a combustão, forma-se gás carbônico. Ao abanar uma fogueira, por exemplo, é possível observar facilmente que o oxigênio mantém a combustão, pois quanto mais abanamos, mais forte fica o fogo, não é mesmo? Observe a imagem do livro de vocês. Durante os incêndios na mata, os bombeiros usam areia ou um gás para impedir que o gás oxigênio alimente o fogo. Ou seja, enquanto tiver oxigênio, vai haver queima, vai haver a combustão. O oxigênio e a combustão. Para observar a necessidade do oxigênio na combustão, você pode realizar, com a ajuda de um adulto, o experimento a seguir. Vamos continuar. A experiência. Você pode fazer essa experiência que está em seu livro, desde que seja feita com o acompanhamento de um adulto. Observe, pessoal, aí você tem todos os passos, os materiais que você vai utilizar, né? Todo o procedimento que você vai fazer essa pequena experiência sobre a combustão. Porém, como diz no livro de vocês, é necessário uma atenção, um cuidado, porque esses experimentos só devem ser feitos na presença de um adulto, pois o fogo causa queimaduras
certo, pessoal? Então, você pode fazer sua experiência em casa, com cuidado, com calma, mas não faça só, sempre com a supervisão de um adulto. E depois nós vamos comentar nas próximas aulas o que você achou interessante nessa experiência. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Combustíveis. Para a gente realmente relembrar esse assunto, você vai ler o seu texto, essa primeira parte, e você vai poder fazer os exercícios dessa página aí, tá bom? Do seu livro. Você vai fazer essas questões de perguntas, primeira, né? Segunda, terceira. São 6 questões para que você possa, né, fazer, e aí nós vamos ver na próxima aula a correção. Não se preocupe, se alguém errar, nós vamos fazer a correção e você vai poder apagar e colocar a resposta correta, certo? Muito bem. Nos slides de vocês tem algumas imagens sobre os combustíveis, não é? Na verdade, é sobre a combustão. Olha aí, né? O palito de fósforo, todo o processo até ele se transformar mesmo. Nessa matéria vai ser transformada, tá bom? E também nós estamos vendo a queima, né? A combustão, ela libera o gás carbônico, tá bom? Muito bem, vamos lá. A combustão como fonte de calor. No livro de vocês, você vai acompanhar a leitura. Vamos lá? A combustão produz luz e calor. A luz ilumina e o calor aquece. Cozinha alimentos, movimenta veículos, funde metais para a fabricação de objetos, além de outros usos. Para ocorrer a combustão, é necessário ter o combustível, o comburente e o calor inicial. Vamos ver um de cada vez? Vamos lá. Combustível é a substância que queima e libera energia. Comburente é a substância que alimenta a combustão, como o oxigênio do ar. Como nós já vimos aí, né, os exemplos. Calor inicial é o calor que inicia a combustão, como um raio ou a chama do fósforo, que nós acabamos de ver no slide anterior. Os combustíveis são utilizados como fonte de calor para o preparo de alimentos, né, isso mesmo, e como fonte de energia para veículos. Por exemplo, eles podem ser gasosos, sólidos ou líquidos, ok? Vamos continuar? Mais um pouco de combustão. Daí, pessoal, eu coloquei um pouquinho para vocês, só para a gente ver um pouquinho aí, uma curiosidade, um pouquinho mais para a gente entender aí, tá bom? Esse texto não tem no livro de vocês. Mais um pouco de combustão. A química da combustão. A combustão é um processo industrial em que um combustível, normalmente um derivado de petróleo, é queimado com um comburente, normalmente ar, em excesso em relação ao combustível, gerando uma mistura gasosa conhecida como gás de combustão ou gás de chaminé, pois é eliminado pelas chaminés. O combustível industrial é normalmente formado por uma mistura de hidrocarbonetos, uma vez que são oriundos do petróleo, com possíveis contaminações de derivados sulfurados.
Aí é uma pequena curiosidade, mais um pequeno texto, para a gente mais ilustrar nossa aula sobre a combustão. Legal, né? Vamos continuar? Olha aí, pessoal, um pouquinho sobre aí a combustão e o foguete. Vamos ver como é a combustão e o foguete. Veja a imagem. Foguete de combustível líquido. Combustível líquido. Oxidante líquido. Bombas. Câmara de combustão. Gases quentes. Olha aí esse foguete, né? Ele está carregado aí de combustível líquido. Foguete de combustível sólido. Combustível sólido e oxidante. Faísca incendeia o núcleo que queima de dentro para fora. Câmara de combustão e gases quentes. Esse já vai ser um foguete com combustível sólido. Interessante como ocorre esse processo, né? Muito bem. Vamos continuar. Combustível gasoso e líquido. Você vai acompanhar no seu livro, certo? Um pouquinho sobre este assunto aí. Os combustíveis gasosos são o gás de cozinha, que é uma mistura de gases, parte deles no estado líquido, o hidrogênio e outros. Um dos combustíveis gasosos mais utilizados é o gás natural, retirado do interior da Terra. Se você observar o seu livro, você vai ver aí as imagens. Na primeira imagem está dizendo: a madeira é um combustível. É um material que queima, né? Queima muito fácil, né? E olha aí, né? Enquanto tem o oxigênio, está queimando aí, né? Até esse material realmente for transformado totalmente. O fósforo fornece calor inicial para a combustão. Nós já vimos também, né? Sobre o fósforo. E no finalzinho, o gás de cozinha é o combustível usado para cozinhar alimentos. O hidrogênio é um combustível gasoso usado nos foguetes que colocam satélites orbitando ao redor da Terra. Olha aí novamente, né? Os foguetes aí, tá bom? E também coloquei para vocês, olha aí os tipos de combustíveis, né? O líquido, né? O gasoso que vem da terra. Muito bem. Continuando no livro de vocês, olha só o texto que está escrito aí. A lenha e o carvão são exemplos de combustíveis sólidos. Inúmeras padarias e restaurantes ainda utilizam esses combustíveis para a produção de alimentos. É verdade, né? Quando nós passamos pelas padarias, né, restaurantes, você pode ver uma grande quantidade de madeira, né? De lenha, que é para justamente fazer essa combustão, essa queima, para a produção de alimentos. Automóveis, caminhões, trens, navios e aviões utilizam combustíveis líquidos como o álcool, a gasolina, o óleo diesel e o querosene. Ah, isso vocês já sabiam, né? Muito bem, vamos ver as imagens do livro? O combustível dos aviões é o querosene. A outra imagem. Os combustíveis dos automóveis são a gasolina, o álcool e o gás de veículos. Muito bem, pessoal, vamos continuar. Nessa mesma página onde nós estamos lendo o texto, também tem algumas questões, né, de exercícios sobre o assunto explicado. Você também pode fazer esses exercícios
E na próxima aula nós vamos fazer a correção. Não se preocupe, mais uma vez eu vou relembrar. Você não precisa ficar preocupado ou preocupada se vai acertar ou errar, porque são as nossas primeiras aulas. É só ler, pessoal, várias vezes o seu livro, consulte sempre o livro, vejam sempre o slide quantas vezes vocês quiserem para relembrar e reforçar a aula dada, tudo bem? Não esqueçam da experiência. Se possível, anotem algo interessante sobre a experiência que você percebeu, anote aí em algumas linhas no seu caderno. Coloque a data, coloque no seu caderno de ciências a questão da experiência do livro de ciências, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de ciências para a nossa segunda avaliação. Muito legal, né? Muito bem, pessoal. Por hoje é só. E até na outra aula, até na próxima aula. Tchau, pessoal!